Tudo bom, pessoal? Queria cumprimentar a todas e todos. Vamos dar início a essa aula sobre paradigmas de Thomas Kuhn e Boaventura de Souza Santos. É uma aula que o professor Zé Geraldo já pediu para eu trabalhar alguns semestres e cada semestre eu venho acrescentando algumas questões novas no PowerPoint e hoje a gente vai trabalhar muito com projeção, a projeção do PowerPoint, analisando os paradigmas científicos a partir do trabalho do Thomas Kuhn e a partir da projeção do Boaventura de Souza Santos, que é um autor que especialmente a gente se dedica. O livro que a gente trabalha, ou as duas referências de livro, as duas grandes referências de livro que a gente vai trabalhar nessa aula, é a Estrutura das Revoluções Científicas, do Thomas Kuhn, depois um discurso sobre as ciências do Boaventura de Souza Santos. Bom, então o que a gente pode dizer é o seguinte, são dois paradigmas, a gente poderia trabalhar com outros autores e outras autoras, poderia trabalhar aqui com Popper, enfim. A gente opta por trabalhar com essas duas, com duas temáticas, com dois autores, que consegue enquadrar bem a questão científica, a questão metodológica e explorar bem a estrutura das ciências, tá? E especialmente quando a gente trata de Boaventura, que é um autor que desde o período do professor Roberto Lira Filho, que era um grande amigo dele, ele delineia um caminhar do direito achado na rua, tanto no que toca a metodologia da pesquisa, o trabalho nas ciências sociais, o pensamento crítico, o pluralismo jurídico, mas também no nosso pensamento e compreensão de mundo, o entendimento e enfrentamento político, as análises de conjuntura. Então, o Boaventura é o nosso grande parceiro, um dos grandes referenciais que nós temos, e por isso é muito importante estudar aqui a questão do pensamento científico dele e o quanto ele nos acrescenta para pensar a ciência. Nós primeiro vamos trabalhar a questão do Thomas Kuhn e entender o que é a Revolução Científica para Kuhn, entender o que é e depois entender o que nos diferencia, o que diferencia o paradigma científico do já revolucionário Kuhn para aquilo que nós entendemos da pós-modernidade proposta pelo Boaventura, que talvez seja um pouco mais dentro do que nós nos enquadremos. Então eu vou utilizar muito do slide, o que não quer dizer que eu não esteja... eu abro o vídeo, horas eu abrirei o vídeo, horas a gente vai projetar o slide. Mas o slide é bom porque nos mantém atento ao texto e ele é todo composto de citações literais com algumas análises que eu fiz a partir do texto dos autores. Bom, então aqui a gente está abrindo com a aula, a temática da aula é Paradigmas em Kuhn e Boaventura, e a partir da análise do Kuhn, né, desse livro, A Estrutura das Revoluções Científicas, o Thomas Kuhn vai falar que essas revoluções, os paradigmas, na verdade, a definição de paradigma para ele é de que são realizações científicas universalmente reconhecidas, que durante algum tempo fornecem problemas e soluções modelares para uma comunidade de praticantes de uma ciência. Então, esse paradigma vai ser um consenso, né? Vai ter uma ideia de consenso, de fechamento para essa comunidade científica, quando os problemas e as soluções de determinado
determinado, fechou um consenso, né? Fechou um módulo de problemas e soluções, e as respostas e problemáticas não saem mais ou menos daquele, daquele ir e vir. É mais ou menos quando um ponto em comum se fecha, e durante aquele período, daquele momento histórico, aquela comunidade científica ela não ela, ela evolui dentro daquela mesma ótica. Ela não consegue fugir é, daquele mesmo esquema que ela está, porque ainda enxerga dentro daquela ótica paradigmática as soluções para aquilo que considera como é, certo e errado, porque até então já encontrou o que é o seu consenso. Então, toda a produção científica reconhecida na modernidade seria constituída pelo conjunto de máximas teóricas que foram empiricamente atestáveis. A gente tem que entender que o Kuhn ele vem das exatas, né? E essa verificação constitui o trabalho do cientista. Então, sem o paradigma, não tem possibilidade de compartilhamento de saberes, levantamento de problemas e hipóteses, muito menos solução e desenvolvimento. Sem o paradigma, não há ciência possível. Isso a gente está falando aqui do Kuhn, né? Mas o paradigma ele traz uma certa exatidão, ele traz um consenso, ele traz um fechamento de questão. Na estrutura metodológica da racionalidade moderna, os paradigmas se constituem e vão se perpetuar por estratégias idiosincráticas e entrópicas. Então, autocentradas, e dentro desse paradigma aqui, elas são irreversíveis. Elas se reforçam, se alimentam continuamente. É um ciclo que as perguntas e respostas, os problemas de pesquisa, eles são fechados dentro do mesmo ciclo de pensamento. A fuga para isso é o que o Kuhn vai apresentar depois como uma ideia de revolução. Mas durante um certo período de tempo, ou um longo período de tempo, tudo fica em torno do mesmo paradigma, ou seja, daquela certeza que foi descoberta. E nada além disso. Ou dúvidas que surjam, perguntas, problemas e respostas que estão dentro do próprio paradigma, do mesmo olhar. Então, a ciência normal para ele vai ser a atividade na qual a maioria dos cientistas emprega inevitavelmente quase todo o tempo, baseado no pressuposto da que a comunidade científica, ou seja, o conjunto de pensadores, o conjunto de cientistas que se atestam, que se valoram, que se protegem de alguma forma também, e que se desafiam, e que sabem como é o mundo, quer dizer, que nesse conjunto científico desafiam, que empregam o seu tempo, isso ele vai chamar de ciência normal. Grande parte do sucesso do empreendimento deriva da disposição dessa comunidade para defender esse pressuposto, com custos consideráveis. Então, a primeira coisa que ele está falando da ciência normal, que ele chama de ciência normal, é a defesa do pressuposto, é a defesa do paradigma. Então, a maior parte do tempo, a comunidade científica passa pesquisando para defender o paradigma e não para atravessar o paradigma e descobrir coisas novas. No entanto, chega um problema que chega uma situação ou um problema de pesquisa, ou na verdade uma situação do mundo, onde não é mais possível responder pelos instrumentos que existem, ou pelos instrumentos científicos, ou por toda a bagagem científica que a comunidade construiu,
os problemas, seja daquele campo, ou seja os problemas sociais. Isso é uma problemática que o Boaventura vai desafiar depois. Então, em determinado momento, uma peça do aparelho ela estraga e não é mais possível resolver com aquela fórmula anteriormente disposta. E essa peça do equipamento projetada e construída para fins da pesquisa normal não vai funcionar, revelando uma anomalia que não vai ser mais ajustada, não tem mais como ser defendida. Essa ciência normal ela vai ser desorientada. Isso ocorre quando os membros dessa profissão, essa comunidade científica, não tem mais como esquivar da anomalia. Aconteceu algo que quebra a base da comunidade científica, fazendo então que necessite-se pesquisar de uma forma extraordinária. E essa pesquisa extraordinária, para responder essas novas formulações, que não podem ser resolvidas pela pesquisa tradicional, vai naturalmente conduzir essa profissão, essa comunidade científica, a um novo conjunto de compromissos, a uma nova base para a prática da ciência, a novas respostas. Isso ele vai chamar de revolução científica, que são episódios extraordinários, onde ocorre a alteração do compromisso profissional. Essas revoluções são o complemento que desintegra a tradição. Então, é a revolução que vai quebrar o paradigma, que vai trazer um novo paradigma. A partir de um problema anterior que não pode ser fixado pelo paradigma, pelo consenso anterior, então que quebrou, um problema que surgiu, não pôde ser solucionado por aquilo que existia, que ficou por muito tempo sendo defendido como certo, fez com que uma nova etapa de cientistas uma nova geração de cientistas teve que se voltar, então, para novas pesquisas, na verdade, para solucionar esse problema. E a solução desse problema, primeiro, a busca pela solução desse problema, vai fazer com que se quebre a forma de pensar e surja, então, algo extraordinário, algo desintegrador. Então ele vai dar o exemplo, ele vai pegar a história para explicar isso. O desenvolvimento científico que foram frequentemente rotulados de revoluções. Ele dá o nome do Copérnico, eu pego Galileu aqui também, Newton e Einstein. Na verdade é muito interessante porque assim, esses pensadores, todos eles têm mais ou menos uma etapa histórica, é quase como o período de vida de se interrompe, ou um nasce logo depois da morte do outro. Então, o heliocentrismo de Copérnico publicou-se com o livro da Revolução das Esferas Celestes. Então, ele publica já no fim de sua vida, e a teoria ele já tinha desenvolvido antes. O livro marca o começo de uma mudança no universo geocêntrico, ou antropocêntrico, com a Terra no centro, né? E Copérnico acreditava que a Terra era apenas mais um planeta, que concluía uma órbita em torno de um Sol, fixo todo ano e que girava em torno de seu eixo todo dia. Chegou a essa correta explicação do conhecimento de outros planetas e explicou a origem dos equinócios corretamente através da vagarosa mudança da posição do eixo rotacional da Terra. Ele também deu uma clara explicação das causas das estações. O eixo de rotação da Terra não é perpendicular ao plano da sua órbita. Ele percebeu e defendeu a tese de que a Terra, assim como os demais planetas, gira em torno do Sol. Uma teoria que a gente chama de heliocentrismo. A Igreja Católica, na época, a Igreja, né, incluiu a revolução dos corpos celestes no Índex, os livros proibidos por heresia. Então, o Copérnico percebeu que seria censurado, ou pelo menos em tese a gente conclui isso,
e por isso ele publicou no fim da sua vida, não sofrendo uma punição física pela obra. Ele conseguiu perceber que o mundo não estava preparado para aquilo que ele estava escrevendo. E aí, a partir do material do Copérnico, o Galilei vai desenvolver diálogos sobre os dois principais sistemas do mundo. Um material que foi desenvolvido, estimulado e até fomentado pelo próprio Papa, então escrito ou completado em 1630, publicado em 1632, onde ele volta a defender o sistema heliocêntrico, ele avança nisso, utiliza como prova a teoria incorreta das marés, né? Com a obra terminada, o Galileu viaja a Roma para apresentar pessoalmente ao Papa. Quando ele apresenta isso, a comunidade científica e a comunidade eclesial não estavam preparadas para isso. E o livro foi incluído no Index e ele é condenado pela Inquisição, né? Ele acaba em prisão domiciliar, ele é execrado, mas a ideia revoluciona o mundo, quer dizer, o heliocentrismo acaba confirmado, o Galileu vai lançar o heliocentrismo e aí a gente tem o Isaac Newton, quer dizer, até então a gente tinha a lógica de que tinha uma lógica científica anterior e agora se pensa de uma outra forma, que vai possibilitar então que Newton, que no ano em que morre Galileu, e os resultados obtidos por primeiro os resultados obtidos por Galileu e por Descartes possibilitam a Newton a elaboração da teoria da gravidade, né? Ele publica os princípios matemáticos da filosofia natural, descreve a lei da gravitação e as 3 leis de Newton. Essa característica da revolução científica, o avanço do heliocentrismo, a difundida noção de que a investigação racional pode revelar o funcionamento mais intrínseco da natureza, e, dentre outras coisas, as leis da física, as várias leis da física que ele vai, dentre elas essas que a gente está mencionando, ele vai conseguir reconstruir o sistema de pensamento do mundo. O sistema newtoniano realiza a maior síntese científica sobre a natureza do mundo físico. A força da atração é proporcional às massas e inversamente proporcional ao quadrado das distâncias. O estudo sobre ótica e a contribuição para a matemática com a teoria do cálculo infinitesimal. Bom, e o que a gente tem além disso no Newton? Ele vai ter o grande cálculo, né, de que da velocidade, né, da velocidade que é do cálculo da velocidade, o tempo e o espaço, né? Então, aí vai chegar o Einstein, quer dizer, a partir do paradigma Newton, claro que a gente não pode que tudo fecha com né, Einstein, ele vai ser o único, mas ele vai ser simbólico. Uma série de outros físicos anteriormente vão testando as afirmações de Newton e a partir do momento, simbolicamente em Einstein, nos estudos feitos por ele vai redefinir a relação entre o espaço e o tempo, que é o que a gente chama de teoria da relatividade, dizendo que o espaço e o tempo são de caráter relativo e não estático. Então ele vai inverter, né? Enquanto Newton dizia que a velocidade ela era variável, o que o Einstein vai explicar é que o tempo e o espaço, na verdade, as duas variáveis vão ser o tempo e o espaço. O tempo não é igual para todos, podendo variar de acordo com a velocidade, a gravidade e o espaço.
A principal ideia da relatividade restrita é que a velocidade da luz é uma constante igual para todo o universo. Então, o que acontecia aqui? Em razão do contexto da eletromagnética, na variação da luz, ou seja, eles calcularam por vários estudos que aconteceram anteriormente, que a luz fosse um impulso da luz em grande velocidade ou em menor velocidade, ela não alterava esse impulso, quer dizer, não existia variação do impulso da luz, mesmo que os demais fatores fossem alterados. Isso fez perceber que a velocidade da luz era sempre constante. E esse fator fez mudar, então, a perspectiva do que newtoniana. Bom, esse conceito afirma que o espaço e o tempo não são grandezas absolutas, mas totalmente subjetivas. Isso vai fazer depois, para o paradigma das humanas e sociais, a ideia de que o interlocutor interfere no objeto. Então, aqui é a máxima do Einstein. As tentativas sem sucesso de verificar que a Terra se move em relação ao meio luminoso, que é o éter, levaram à conjectura de que, não apenas na mecânica, mas também na eletrodinâmica, não há propriedades observáveis associadas à ideia de repouso absoluto, mas as mesmas leis eletrodinâmicas e ópticas se aplicam a todos os sistemas de coordenadas nos quais são válidas as equações da mecânica. E levaremos essa conjectura, cujo conteúdo será daqui por diante chamado de princípio da relatividade, a posição de um postulado. E, além disso, introduziremos um outro postulado que é apenas aparentemente inconsistente com o primeiro, a saber, que a luz no espaço vazio sempre se propaga com uma velocidade definida v, que é independente do estado de movimento do corpo que a emite. Então, aqui essa é a máxima da teoria da relatividade. Então, acabam sendo dois postulados. Peço perdão aqui que a formatação ficou ruim. Deixa eu corrigir. Dois postulados a gente tira dessa máxima. O princípio da relatividade, que as leis básicas da física são as mesmas em todos os referenciais inerciais. O conteúdo físico pode ser descrito de outra forma. Os fenômenos físicos que ocorrem em um sistema isolado não dependem da velocidade. Então, portanto, não se pode medir a velocidade de um sistema por experiências puramente internas. Em particular, não se pode medir a velocidade da Terra utilizando apenas observações terrestres. 2. Princípio da constância da velocidade da luz. Afirma que a velocidade da luz não depende da velocidade da sua fonte. Por exemplo, a luz emitida por uma lâmpada parada tem a mesma velocidade que a luz emitida por uma lâmpada com alta velocidade. A partir desses dois postulados, ele vai tirar outras conclusões, que são os comparativos. Contração dos objetos. Dois objetos têm o mesmo tamanho quando estão parados um em relação ao outro, e um deles é colocado em movimento em relação ao outro. Seus comprimentos já não serão mais iguais. Um deles parecerá menor quando medido de um referencial parado em relação ao outro. Isso ele vai provar por fórmulas e por experimentos. Dilatação do tempo. Se dois relógios têm o mesmo período, funcionam iguais. Quando estão parados um em relação ao outro, e um deles é colocado em movimentação em relação ao outro, seus períodos já não serão mais iguais. Cada um deles parecerá estar andando mais lentamente, quando medido de um referencial parado em relação ao outro. Relatividade e simultaneidade. Se dois acontecimentos ocorrerem em lugares diferentes ao mesmo tempo, em relação a um referencial, eles podem não ocorrer ao mesmo tempo, quando observados em um outro referencial que se move em relação ao primeiro. Então, o referencial interfere, né? A quebra da simultaneidade só não ocorrerá se a reta que une os pontos onde ocorrerem os dois eventos for perpendicular ao movimento de um referencial
em relação ao outro. Adição de velocidades. A lei da adição de velocidades da física clássica não é mais válida. São três objetos, A, B e C, em movimento sobre a mesma reta. Então aqui já é uma questão bem técnica. Velocidade limite. A velocidade da luz não depende do referencial. Ela é a velocidade mais elevada que se pode obter adicionando velocidades inferiores à velocidade da luz. E a causalidade, se fosse possível enviar sinais controláveis de um ponto para outro com velocidade superior à velocidade da luz no vácuo, os sinais seriam recebidos antes de serem emitidos em relação a um certo conjunto de referenciais. Ou seja, a questão temporal. O tempo é distinto dependendo do ponto, né? Do ponto de referência. Isso, uma série, dependendo do experimento, dependendo da situação, o que a gente pode dizer é o seguinte: o ponto de referência, a referência que a gente coloca, ou o tempo e o espaço, eles vão, e consequentemente aquele que também interfere, aquele que é o observador, ele também interfere na própria medição do que está sendo auferido. De alguma forma, a gente pode dizer que o resultado é relativo dependendo da localidade onde está sendo medido. Porque com os testes que a gente vai fazer, que são feitos, dependendo de duas localidades, a exatidão não é exatamente. A precisão, o tempo não é. O resultado não é exatamente igual. Bom, então ele vai falar, o Kuhn vai falar do quebra-cabeça. Todo labor científico está orientado por regras. O principal escopo é buscar a ordem. Os questionamentos possíveis dentro de um campo de saber já estarão previamente delimitados pelo paradigma. Então, dentro de um paradigma, a gente procura ordenar o que a gente trabalha, ordenar as peças de um quebra-cabeça. Não se procura nada que não esteja dentro daquele próprio jogo. E para conseguir responder algo diferente, eu preciso fugir da lógica do próprio paradigma. Do contrário, eu vou procurar sempre montar o mesmo quebra-cabeça. Isso que ele vai dizer é a diferença da ciência normal da extraordinária. A normal repete as regras do paradigma anterior. A extraordinária procura revolucionar e criar novas situações, se debruçar sobre falhas insanáveis, criar novas fórmulas. Não vai existir revolução científica sem crise. Essa ideia da revolução científica, ele vai fazer uma comparação com as revoluções políticas. Então ele se debruça uma parte do tempo comparando mesmo, que a revolução científica ela surge muito similar à revolução política. Tanto no desenvolvimento político quanto científico, o sentimento de funcionamento defeituoso é que vai levar à crise. É um pré-requisito para a revolução. O paradigma que vai caracterizar a ciência normal, e depois que tem a revolução, se forma-se a ciência, surge a ciência revolucionária, e que ela vai formar um novo paradigma, ou seja, a partir do momento que ela revolucionou, forma-se um novo paradigma. É isso que a gente representou através dos pensadores. Aí tem uma crítica do Kuhn à fase pré-paradigmática, ou seja, quando não se consegue um consenso. Não existe um consenso científico, não existe uma exatidão, um pensamento uníssono. E ele vai dizer que as ciências sociais têm uma característica de não ter um pensamento uníssono. E isso seria um problema para o Kuhn. Por isso as exatas teriam uma característica científica e as sociais e humanas teriam uma característica pré-científica ou pré-paradigmática. Por isso uma disciplina só seria científica contém um paradigma. Encerrando a fase pré-paradigmática, ou seja, de não consenso, de um debate aberto
e com várias ideias sobre a mesma coisa. Por isso ele chama ciências sociais de pré-paradigmáticas. E aí fica a grande crítica do Kuhn no nosso campo científico, que nós somos ciências sociais aplicadas, e a gente nota também que a relação entre as ciências não é algo muito proposto pelo Kuhn. Ele fala de uma lógica moderna, e aí a gente parte agora para o Boaventura. Bom, é sempre importante pontuar que um autor tem seus acréscimos, e por isso a gente debate ele, mas a gente também tem que adequar o nosso pensamento para aquilo que melhor nos serve. Então, quando a gente fala de Boaventura, a gente fala de um autor que trabalha o conceito de pós-modernidade, um autor que se enquadra com um pensamento crítico e pluralista, que é o pensamento de O Direito Achado na Rua. Então, a crítica que o Boaventura traz em um discurso sobre as ciências é que a racionalidade da ciência moderna vem arraigado na Revolução Científica do século XVI e, desde então, permanece. Então, um modelo global de racionalidade que defende o mesmo paradigma, dizendo que, portanto, tudo aquilo que não for enquadrado no pseudo-racional ou irracional, ou tudo aquilo que não for enquadrado no que se chama de racional, vai ser entendido como irracional e, portanto, é perturbador e intruso. É aquilo que ele vai chamar de o senso comum, e depois eu vou definir, e as humanidades, os estudos humanísticos, e dentro desses estudos humanísticos, aqui entendidos a história, a filologia, os jurídicos, o estudo jurídico, o literário, o filosófico, o teológico. Então a gente está vendo aqui a crítica do Boaventura, e claro que ele vai citar muito no livro o Kuhn. Ao contrário da ciência aristotélica, a moderna desconfia sistematicamente das evidências da experiência imediata. Essas evidências estão na base do conhecimento vulgar, elas seriam ilusórias, elas não teriam definição, elas seriam pré-paradigmáticas. Nas ciências exatas, na ciência moderna, tem duas consequências principais. O conhecimento, então, moderno, e aí muito relacionado com aquilo que pensa o Thomas Kuhn, o primeiro lugar, conhecer vai significar quantificar. Então, o rigor científico afere-se pelo rigor das medições. As qualidades intrínsecas do objeto são, por assim dizer, desqualificadas. Em seu lugar passam a imperar as quantidades em que eventualmente se podem traduzir. O que não é quantificável é cientificamente irrelevante. Em segundo lugar, o método científico se assenta na redução da complexidade. O mundo é complicado, a mente humana não pode compreender completamente. Conhecer significa dividir, classificar, para depois poder determinar relações sistemáticas entre as quais foram dentre as relações sistemáticas que foram separadas. E aí isso aí que é o método que a gente chama de cartesiano, né? Dividir cada uma das dificuldades em tantas parcelas quanto for possível, e quanto mais eu aprofundar o estudo em uma pequena parcela, eu vou conseguir compreender o todo. Essa descoberta das leis da natureza assenta, por um lado, no isolamento das condições iniciais relevantes, e, por outro lado, no pressuposto de que o resultado se produzirá independente do lugar e do tempo em que se realizarem as condições iniciais. Então, ele está fazendo uma analogia aqui também ao Einstein. As leis da ciência moderna são um tipo de causa formal que privilegia o como funcionam as coisas em detrimento de qual o agente ou qual a finalidade das coisas. Bom, a gente vive hoje numa crise da modernidade, e quando a gente fala de uma crise da modernidade, a gente está falando de uma crise de tudo na modernidade. Da crise do modo de produção, na crise do sistema de produção, da crise do sistema político,
da crise do sistema científico também, do sistema cognitivo, do sistema de conhecimento, né? A gente fala sistema cognitivo, é a forma de conhecer, a forma de produzir o conhecimento, a forma de pensar. O modelo de racionalidade científica atravessa uma profunda crise. Primeiro, essa crise não é só profunda como irreversível. Segundo, estamos a viver um período de revolução científica que inicia com Einstein e a mecânica quântica e ainda não sabe quando acabará. Terceiro, que os sinais não permitem então só especular acerca do paradigma que vai emergir deste período revolucionário, mas que desde já se pode afirmar com segurança que colapsarão as distinções básicas em que o paradigma é dominante e que vai dar o caminho para o próximo paradigma. Então a gente não tem ainda o que vai surgir, mas a gente tem a clara definição da crise e aí alguns insights do que pode surgir. Um dos pensamentos mais profundos do Einstein e da relatividade que a gente analisou é quando Einstein distingue entre a simultaneidade de acontecimentos presentes no mesmo lugar e a simultaneidade de acontecimentos distantes, em particular de acontecimentos separados por distâncias astronômicas. Em relação a estes últimos, o problema lógico a resolver é o seguinte: como é que o observador estabelece a ordem temporal dos acontecimentos no espaço? É aí o que fala Boaventura, ele vai analisar Einstein. Vejamos a teoria de Einstein, que não há na natureza a velocidade superior da luz. No entanto, ao medir a velocidade da direção única, Einstein defronta-se com um círculo vicioso. A fim de determinar a simultaneidade dos acontecimentos distantes, é necessário conhecer a velocidade. Mas para medir a velocidade é necessário conhecer a simultaneidade dos acontecimentos. Com o golpe de gênio, Einstein rompe com esse círculo, demonstrando que a simultaneidade dos acontecimentos distantes não pode ser verificada, só pode ser definida, e, portanto, é arbitrária. Então, essa é uma das grandes conclusões do Einstein. Ele vai dizer o seguinte: olha, não existe uma exatidão científica, existe uma definição. Essa definição depende de cada um que está medindo, exatamente porque a gente viu que tempo e espaço são variáveis. Então, em razão de cada tempo e espaço, eu posso auferir uma medição. Não havendo simultaneidade universal, o tempo e espaço absolutos de Newton deixam de existir. Dois acontecimentos simultâneos num sistema de referência não são simultâneos num outro sistema de referência. As leis da física da geometria assentam em medições locais. O caráter local das medições é, portanto, do rigor de conhecimento, com base nela se obtém, vai inspirar o surgimento da segunda condição teórica da crise do paradigma dominante, a mecânica quântica. Não é possível observar ou medir um objeto sem interferir nele, sem o alterar, a tal ponto que o objeto que sai de um processo de medição não é o mesmo que lá entrou. E isso, para nós, das ciências sociais, é fundamental. Humanas e sociais é fundamental, porque até então a gente tinha a ideia de que não poderíamos interferir no objeto de forma alguma. Contaminaríamos a ciência a partir do momento que teríamos uma interação com o objeto. A ideia de que não conhecemos do real senão o que nele introduzimos, ou seja, de que não conhecemos do real senão a nossa intervenção nele, expressa no princípio da incerteza de Heisenberg. Não se podem reduzir simultaneamente os erros da medição da velocidade e da posição das partículas. O que for feito para reduzir o erro de uma das medições aumenta o erro da outra. Esse princípio é, portanto, a demonstração da interferência estrutural do sujeito no objeto observado, vai tendo implicações de vulto. Consequências. Então, são as consequências paradigmáticas, as consequências do paradigma que a gente passa agora a estudar de uma ciência pós-moderna.
Uma revolução científica que ocorre numa sociedade, ela própria é revolucionada pela ciência. O paradigma a emergir dela não pode ser apenas um paradigma científico, de um conhecimento prudente. Tem que ser também um paradigma social, um paradigma para uma vida decente. Então, esse é um conceito que o Boaventura vai trabalhar muito. Paradigma ou conhecimento prudente para uma vida decente. E aí, algumas conclusões que ele vai trabalhar. Todo conhecimento científico natural é científico social. A distinção dicotômica entre ciências naturais e ciências sociais deixou de ter sentido e utilidade. Essa distinção assenta numa concepção mecanicista da matéria e da natureza, e que contrapõe, com pressuposta evidência, os conceitos de ser humano, cultura e sociedade. Então, as teorias contemporâneas vão introduzir na matéria os conceitos de historicidade, processo, liberdade, autodeterminação e até de consciência que antes o homem e a mulher tinham reservado para si. Essa dicotomia, essa superação da dicotomia entre naturais, sociais, revaloriza os estudos humanísticos. E essa própria humanidade também vai ser transformada. Então, essa resistência entre a separação sujeito-objeto na verdade, gerou um problema no passado, e essa interação entre o sujeito e o objeto vai transformar o mundo. Essa relação, essa hibridez entre naturais e sociais, naturalmente já vem transformando a forma de pensar as duas ciências e, na verdade, a forma de pensar os próprios projetos que vão ser desenvolvidos na própria humanidade. Todo conhecimento é local e todo conhecimento é total. Na ciência moderna, o conhecimento avança pela especialização. O conhecimento é mais rigoroso, mais restrito e mais restrito sobre o objeto que incide. Esse dilema básico sobre a modernidade vai ser uma arbitrariedade espartilhando o real. Então, essa lógica de excessiva parcialização e disciplinarização do saber científico faz do cientista um ignorante especializado, acarretando efeitos negativos. No paradigma emergente, o conhecimento é total e também local. Então, essa é a lógica que o Boaventura vai propor. Ao redor de temas que, em um dado momento, são adaptados para grupos sociais concretos, com projetos de vida locais. Por exemplo, reconstruir a história de um lugar, manter o espaço verde, construir um computador adequado às necessidades locais, fazer baixa taxa de mortalidade infantil, inventar um novo instrumento musical, erradicar uma doença, retrabalhar, reconstruir o movimento social, ou compreender o trabalho daquele movimento social, ou assessoria jurídica popular daquele movimento social. O conhecimento pós-moderno, sendo total, não é determinístico, sendo local, não é descritivista. E um conhecimento sobre as condições de possibilidade. É um conhecimento sobre as condições de possibilidade. As condições de possibilidade da ação humana projetada no mundo a partir de um espaço-tempo local. Um conhecimento desse tipo é relativamente imetódico. Constitui-se a partir de uma pluralidade metodológica. Ou seja, eu não tenho um único método. Meu método não é único exclusivamente bibliográfico, documental, ele se esparça dada a situação que eu tenho que trabalhar, porque eu estou trabalhando com sujeitos, eu estou trabalhando com uma interação entre objeto e sujeito, eu estou interagindo, estou construindo e tenho que fluir na metodologia. Numa fase de revolução científica como a que atravessamos, essa pluralidade de métodos só é possível mediante transgressão metodológica. Essa transgressão metodológica ele vai propor como conhecimento é autoconhecimento. Então a ciência moderna consagrou o homem enquanto sujeito epistêmico, mas expulsou, tal como a Deus, enquanto sujeito empírico. O que quer dizer isso? Afastou o sujeito cientista da sua relação com o objeto.
Um conhecimento objetivo, factual e rigoroso não tolerava a interferência dos valores humanos ou religiosos. Foi nesta base que se construiu a distinção dicotômica sujeito-objeto. Na antropologia, a distância empírica entre sujeito e objeto era enorme. O sujeito era antropólogo, o europeu civilizado, o objeto era o povo primitivo ou selvagem. Então, aquela velho exemplo dos quadrinhos, dos filmes, onde chegava o antropólogo vestido com um chapeuzinho, com uma máquina fotográfica para fotografar e filmar as comunidades indígenas. Neste caso, a distinção sujeito-objeto aceitou ou mesmo exigiu que a distância fosse relativamente encurtada, através do uso de metodologias que obrigavam uma maior intimidade com o objeto, ou seja, o trabalho de campo etnográfico, a observação participante. No entanto, essa questão etnográfica sempre foi dita como, olha, você não pode, você tem que se distanciar, você é cientista, você, enfim. O que a gente diz hoje em dia? O que propõe o Boaventura? O objeto é a continuação do sujeito por objeto é a continuação do sujeito por outros meios. Todo conhecimento científico é autoconhecimento. A ciência não descobre, cria. E o ato criativo protagonizado por cada cientista e pela comunidade científica no seu conjunto tem de se conhecer intimamente antes que conheça o que com ele se conhece do real. Então, o cientista tem que conhecer a si mesmo para então conhecer ou para então interagir com a comunidade. E, na verdade, essa relação dele com o próprio trabalho, da relação dele com o próprio livro, da relação dele com o próprio fenômeno, com a própria comunidade, é o que vai fazer o próprio trabalho. É claro que ele está pesquisando, ele não vai abandonar o seu trabalho, a sua função, aquilo que ele tem que realizar, mas tentar separar tanto aquilo que ele faz daquilo que ele é não tem o menor sentido. É isso que o Boaventura está propondo. Hoje sabemos ou suspeitamos que as nossas trajetórias de vida pessoais e coletivas, enquanto comunidades científicas, e os valores, as crenças e os prejuízos que transportam são a prova íntima do nosso conhecimento, sem o qual as nossas investigações laboratoriais ou do arquivo, ou de arquivo, ou nossos cálculos, ou nosso trabalho de campo, constituiriam um emaranhado de diligências absurdas sem fio nem pavio. A gente não corta o que o nosso passado, o nosso presente, e tampouco consegue projetar se é que existe algum futuro, independente, a partir do momento que eu digo agora eu sou racional e deixo de ser sentimental, abandono meu passado, abandono tudo que eu vivi. Muito pelo contrário. É o que vai acrescentar, é o que vai trazer o corpo para a minha pesquisa, é a minha experiência como ser humano. Nesse paradigma emergente, o caráter autobiográfico e autorreferencial de conhecimento é plenamente assumido. A ciência moderna nos trouxe um conhecimento funcional e não se trata tanto de sobreviver, mas de como de saber viver. Para isso é necessária uma outra forma de conhecimento compreensivo e íntimo, que nos separe e que não nos separe e antes nos una pessoalmente ao que nós estudamos. Todo conhecimento científico visa constituir-se em senso comum. Então, essa ideia de senso comum, que antes era refutada, ele passa a construir como algo importante. A ciência moderna nos ensina pouco sobre a maneira de estar no mundo. Esse pouco, por mais se amplie, será sempre exíguo, porque a exiguidade está inscrita na forma de conhecimento. A ciência moderna produz conhecimentos e desconhecimentos. Se faz o cientista um ignorante especializado. Faz o cidadão comum um ignorante generalizado. Então, a ciência pós-moderna sabe que nenhuma forma de conhecimento é em si mesma racional. Só a configuração de todas elas é racional. Tenta, então, dialogar com outras formas de conhecimento, deixando-se penetrar por elas. A mais importante de todas é o conhecimento do senso comum. O conhecimento vulgar e prático, com que no cotidiano orientamos as nossas ações e damos sentido à nossa vida. Essa relação
com o cotidiano, essa relação com o popular, essa relação com o conhecimento popular, ele é fundamental. O senso comum é o menor denominador. Então, aqui é onde um dos materiais do Boaventura, onde ele explica o que ele entende por senso comum. Então, introdução a uma ciência pós-moderna, tá? O segundo capítulo. Se o senso comum é o menor denominador comum daquilo em que um grupo ou um povo coletivamente acredita. Ele tem, por isso, uma vocação solidarista e transclassista. O senso comum é o modo como os grupos ou classes subordinadas vivem a sua subordinação. Não é menos verdade que, como indicam os estudos sobre as subculturas, essa vivência, longe de ser meramente acomodatícia, contém sentidos de resistência e que, dadas as condições, podem desenvolver-se e transformar-se como armas de luta. Ele está dando exemplos do que é senso comum, isso é um capítulo inteiro. Então, o caráter positivo do senso comum. E aí a gente volta para o material que a gente estava estudando antes. O senso comum faz coincidir causa e intenção. Subjaz uma visão de mundo assente na ação e no princípio da criatividade e responsabilidade individual. O senso comum é prático e pragmático. Reproduz colado as trajetórias e experiências da vida de um dado grupo social, e nessa correspondência se afirma da confiança e segurança. É transparente e evidente. Desconfia da opacidade dos objetos tecnológicos e do esoterismo do conhecimento em nome do princípio da igualdade e do acesso ao discurso, a competência cognitiva e a competência linguística. Ele faz coincidir causa e intenção, subjaz uma visão do mundo assente na ação e no princípio da criatividade e da responsabilidade individuais. É prático, aqui repete o prático e pragmático. É indisciplinar e metódico. Não resulta de uma prática especificamente orientada para produzir. Reproduz-se espontaneamente no suceder cotidiano da vida. Aceita o que existe tal como existe. Privilegia a ação, que não produz rupturas significativas no real. Por último, o senso comum é retórico e metafórico. Não ensina, persuade. Então, quando a gente trabalha com senso comum, a gente pode, no nosso campo, é o direito achado na rua, é o pluralismo. À luz do que ficou dito atrás sobre o paradigma emergente, essas características do senso comum têm uma virtude antecipatória. Deixado a si mesmo, o senso comum é conservador e pode legitimar prepotências. A gente trabalha dentro do campo da insurgência a separação do que é direito e o que não é direito. Existe costume violento. E costume violento não é direito. É mais ou menos essa separação que o Boaventura está fazendo aqui. O senso comum é conservador e pode legitimar prepotências, mas interpenetrado pelo conhecimento científico pode estar na origem de uma nova racionalidade. Uma racionalidade feita de racionalidades. Na ciência moderna, para que esta configuração de conhecimentos ocorra, é necessário inverter a ruptura epistemológica. Na ciência moderna, a ruptura epistemológica simboliza o salto qualitativo, conhecimento do senso comum para o conhecimento científico. Já na ciência pós-moderna, o mais importante é que o que é dado do conhecimento científico para o conhecimento do senso comum. A gente inverte o jogo. Então, é o que a gente propõe muito com o direito achado na rua. É como a gente interage cientificamente a partir do contexto das insurgências, do direito que já está, do direito que é plural, e como que a gente contribui para esse direito plural, para esse direito achado na rua, para que isso se estabeleça, para que isso se aflore, para que isso de alguma forma se constitua, ou como a gente pode assessorar isso, enfim. Esse é o fenômeno que a gente consegue transcrever e operar. Bom, a gente fecha essa aula, acredito que algumas questões vão surgir, e o que a gente tem que tirar de síntese dos dois paradigmas é que enquanto um trabalha com a modernidade clássica, mais positivista e
e mais fechada nas exatas. Quando a gente trabalha com Boaventura, a gente está pensando aqui numa pós-modernidade, na floração do autoconhecimento, na ideia do senso comum, numa percepção de interdisciplinaridade, de relação entre ciências, um pensamento de um mundo do século XXI e pensar problemas, pensar pesquisas para resolver situações voltadas para a nossa contemporaneidade. Quer dizer que agora o pesquisa científica que antes a gente entendia ela como algo muito fechado num paradigma entre uma comunidade científica, agora a gente tem uma relação muito não distante do senso comum, muito pelo contrário. Essa relação vai ser muito mais forte, exatamente porque a gente tem que ter um trabalho científico fortemente pensado, com as localidades, com a atualidade, e que esse trabalho científico ele produza respostas sociais. Acho que por aqui a gente conseguiu situar. Bom, como que eu vou pensar depois a minha pesquisa científica a partir disso? Bom, a gente trabalha a partir desses conceitos, pensando em interdisciplinaridade, pensando estar no mundo, pensando aquilo que eu já fiz, aquilo que eu vou fazer, não jogar minha experiência fora, pensando num projeto de localidade, pensando como transformar, como meu projeto de pesquisa pode contribuir para o mundo. Tudo isso arraigado no campo, na localidade onde eu estou, na universidade que eu estou. Tudo isso é muito importante. Então, acho que surgindo as perguntas, aí depois a gente vai resolvendo algumas questões. Até mais.